Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês para falar de um assunto que nos traz muitas curiosidades, né? Muitas expectativas, muitas perguntas, muitos porquês, né? Desejando aí que a paz do Mestre Jesus envolva a todos. O que seriam os resgates coletivos? Nós chamamos de resgates coletivos, nós reencarnacionistas, nós espíritas, né? Mas isso é conhecido como mortes coletivas. Então, morrem muitas pessoas de uma vez só, um acidente de avião, né? Dois trens que se chocam. Acho que todos nós já ouvimos isso, né? Enchentes, terremotos, tsunamis, lembra? Eu até coloquei alguns aí, né? Mais conhecidos como as erupções vulcânicas, os tsunamis, as epidemias, as pandemias, enchentes, incêndios, maremotos, naufrágios, quedas de aviões, desabamentos, guerras e outros desastres. Nós podemos entender que aqui nós temos duas partes, né? Nós temos esses flagelos da natureza e temos aqueles provocados pelo homem, né? Então, quem é o homem que provoca uma erupção vulcânica, né? Quem foi que desencadeou o tsunami? O homem não tem essa capacidade, né? Então, são coisas que a natureza trabalha para ela mesma se defender e para ela mesma progredir, porque a Terra, ela está em constante mudança e toda transformação, ela coopera para o progresso, não só dela própria, como de todos os seus habitantes, né? Então, aquilo que parece uma desgraça, que parece um horror, um castigo de Deus, nada mais é do que a providência divina em consoante com a natureza, agindo para que a Terra e todo ser vivente progrida, né? E aqueles que o próprio homem provoca, né? Então, Deus não inventou o avião, correto? Deus não inventou o navio, o trem. Então, eles eles caem por negligência humana, certo? Então, não tem envolvimento divino, é castigo de Deus. Inclusive, morrem muitas pessoas, aí poxa, por que Deus deixa morrer pessoas injustas, né? E nós vamos entender que não há necessariamente essa injustiça nessas ocasiões, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz a mesma pergunta que todos nós. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Por quê? Nós não queremos saber por que enchentes no Rio Grande do Sul matou tanta gente, os animais, né? Porque o avião da Chapecoense caiu, morreu quase todo mundo, um time de futebol tinha um futuro brilhante. Nós fazemos essa pergunta. Kardec não é diferente, ele não foi diferente de nós. Ele perguntou para os espíritos: eu quero saber por quê, onde estava Deus nessa hora? Por que Deus deixa que esses flagelos aconteçam, destruindo? Ele é mais contundente. Na pergunta 737, ele fala: por que Deus fere a humanidade com esses flagelos destruidores? E a espiritualidade responde: para progredirem mais depressa. E aí, muito cuidado, que nós podemos entender que Deus manda castigo para que nós possamos progredir. Não é também assim, né? Quando falamos desse Deus, né, que fere a natureza, que fere a humanidade para que ela possa progredir, nós estamos falando das leis de Deus. As leis de Deus se confundem com a essência divina, são as leis da natureza, né, que cobram aquilo que um dia ela perdeu e um dia ela vai ter que restaurar para reaver a sua própria harmonia, a sua própria tranquilidade. Veja que as placas tectônicas na Terra, elas se movem e elas causam terremotos. Olha quantos terremotos, até no Brasil, nós já temos ouvido falar de terremotos. É natural isso daí. A Terra se movimentando, sabe para quê que a Terra faz isso? Sabe por quê que ocorre tudo isso na Terra? Porque ela ainda não está preparada para receber os novos habitantes. Quem serão esses novos habitantes?
Tomara que sejamos todos nós, tá? Daqui 1000 anos, 2000 anos, 3005, não interessa, não vamos marcar data, pode ser 10 mil anos. Eu quero o paraíso que vai ser aqui na Terra. Nós queremos esse paraíso. Mas eu não posso conviver num paraíso onde o morro desaba e derruba minha família, onde um avião cai, onde o tsunami leva não sei quantas mil pessoas. Eu não posso. Isso não é um paraíso. Então, para que essa terra se torne o seu próprio paraíso, recebendo esses novos visitantes que estarão preparados, dignos para isso, ela vai ter que moldar, ela vai ter que mexer, e nós estamos aqui, então, como cobaias. Pode ser. Né? Nós estamos aqui como se eu fosse entrar numa floresta cheia de espinhos, eu vou resgatar alguém lá embaixo, lá do outro lado. Eu vou passar nessa floresta, eu tenho certeza que eu vou ter problema. Mas eu me arrisco. É ali, é aquela floresta que eu tenho que passar. Mas tem cobra, tem marimbondo, tem espinho, tem... Você sabe que ali... Eu não vou chegar lá, eu vou chorar, olha, eu molhei meu pé. Não posso reclamar, porque eu sei que ali tem problema. E eu vou enfrentar, eu tenho que estar preparado. Eu posso colocar uma bota, eu posso colocar roupa de couro. Então, aqueles que estiverem mais preparados sofrem menos. É o que acontece aqui na Terra. Não é mesmo? Então, só para nós entendermos o porquê dessas catástrofes, né? Que aparentemente, né, nós colocamos culpa num certo Deus, né, achamos injustiças, né, e nós vamos verificar que realmente essa injustiça é apenas aparente. Né. Peguei vários casos, mas na hora que eu citar 2 casos, esse do Titanic e um outro, o resto vai ser tudo repetitivo. Eu só peguei mais alguns porque eu tenho alguns detalhes, né, em cada um deles, né. Então, vamos supor que lá em 1600, 1300, 1500, sei lá, 1090, que teve o início das cruzadas, aquela guerra idiota, toda a guerra idiota, mas a guerra chamada de Guerra Santa, que o Papa pegava o exército e ia lá querer pegar Jerusalém de volta dos árabes, dos muçulmanos, uma briga em nome de Deus, né? Quanta gente morreu atrozmente, quantas crueldades foram feitas. Aí as pessoas desencarnam e chegam no outro lado da vida e começam a ter problemas. Pessoas, corsários, piratas que afundavam navios para roubar a tripulação, e na maioria das vezes, para não deixar vestígios, eles queimavam o navio e afundavam esse navio. Aí eles vão lá no plano espiritual, ficam sabendo, não, mas isso você teve um problema lá na Idade Média, você já pagou, você já fez várias vidas sofridas, você ajudou a comunidade, você foi pastor, você foi padre, você foi índio, você foi caçador, você já fez muita coisa. Mas quando o espírito é evoluído, quando a pessoa é boa, ela não quer sempre fazer um pouco mais? Aquelas pessoas que, não, eu já fiz, não, deixa que outros façam, agora não é mais da minha conta. Não, quando a pessoa é boa, a pessoa pode, não, enquanto eu puder, eu vou ajudar. E é isso que nós pensamos lá. Eu quero sentir a mesma coisa que eu fiz, sentir várias pessoas, durante tantas vidas que eu fui maldoso em alto mar. Aí a espiritualidade fala, olha, e ele já sabe, olha, lá em 1912, vai ter um navio que vai afundar. Mas como é que você sabe? Não pode evitar? Aí eu pergunto, Deus podia evitar o naufrágio do Titanic? Alguém se arrisca? Deus podia evitar o avião da Chapecoense cair, bater lá na montanha? Vocês percebem, né? Eu prefiro... eu fiz essa pergunta a um amigo, um colega da minha própria família, né? Na lata, ele disse, podia. Eu falei, por que não fez? Eu prefiro acreditar que uma pessoa não possa ajudar o meu filho a acreditar que ela podia e não ajudou. Vocês percebem a diferença? Então, eu prefiro acreditar que Deus, com as suas leis imutáveis, criou o homem simples e ignorante, e ele vai sofrendo, criando as suas bobagens, os seus débitos, e ele mesmo, em acordo com Deus, ele pede para resgatar. E Deus não pode interferir num acordo que ele mesmo fez com a gente. Então nós dizemos ao Deus dará. Não. Onde estava Deus, o Titanic, que não enviou a baleia em forma de anjo, pegar o navio e desviar? Não era esse propósito de Deus. A negligência do homem foi que fez com que o navio batesse.
Deus não criou navio, não colocou aquele iceberg lá com as mãos ali, é a natureza, é a lei de Deus. Se o homem não tivesse sido negligente, não teria batido, todos nós sabemos que não teria acontecido aquilo lá. Mas, se você sabia disso, isso evoluído há 200 anos, por que vocês não trabalharam essas pessoas? Aí que Kardec pergunta, da 738, Kardec pergunta, não podia Deus ter criado outras formas de fazer com que o homem progrida? E o Espírito disse, sim, tanto que fez. Deus criou o discernimento para que nós soubéssemos entre o bem e o mal. E nós preferimos o quê? O mal. Nós escolhemos as coisas mais gostosas da vida, os prazeres melhores da vida. Nós é que escolhemos. Nós escolhemos roubar uma fazenda, matar o patrão, empurrar uma mulher grávida pela montanha, a mulher empurrar, jogar o filho no mar. Nós escolhemos isso e nós resgataremos tudo o que fizemos. E aí ele fala, olha, não tem jeito. O amor pode vencer, mas se não vai pelo amor, todos nós sabemos que vai pela dor. Aí é que entram esses resgates. Não adianta. O homem, em 1912, ele não vai estar em condições de, em primeiro lugar, de fazer um navio menor, sem pompas. Porque, se vocês lerem a história, vocês não sabem o glamour que teve esse navio. O maior navio de todo o tempo, luxuoso, tinha várias camadas, terceira classe, primeira, segunda, terceira, quarta classe. Uma das melhores classes, que é a primeira classe, era só para pessoas ricas, mas muito ricas. A história fala que muitas pessoas ricas nem queriam, nem gostavam de viajar, mas porque era uma oportunidade de desfilar, mostrar suas joias, sua pomposidade, seu glamour, seu dinheiro, foram para lá. Tá? E aí, olha o que acontece. Então, a gente mora lá na Inglaterra, né? Porque saiu da Inglaterra, esse navio que foi lá para Nova York, né? A gente mora do lado de uma pessoa rica. A família toda linda, maravilhosa, se preparando para entrar no navio, e nós chupando o dedo, né? E falando mal de Deus, né? Olha, Deus dá tanta coisa para uns, ó, para outros não. Eu tanto queria levar meus filhos para esse navio, olha, só aquela família que pode, estão todos aí radiantes. Aí depois de 4 dias, o navio afunda, e aí a gente começa a entender, Deus estava certo. Ainda bem que Deus não me deu dinheiro, percebe? Então, aquilo que as pessoas costumam dizer, Deus escreve certo por minhas tortas, né? A gente sempre costuma repetir, Deus não coloca ninguém onde Ele não precisa de você. Ele não coloca você onde Ele não precisa de você. Precisa de todos os sentidos, para você se erguer, para você ajudar, para você progredir. E para você ajudá-lo nessa senda da construção do universo, que Ele precisa de todos nós. 1.500 pessoas desencarnaram. 700 e poucas sobreviveram. Tinha uma linguagem da época que o navio era quase inafundável. Saiu até um boato na época de que Deus, o capitão teria falado, esse navio nem Deus afunda. Isso, dizem que isso é mito, né? Que isso não existiu, foi só pessoas fazendo criações em cima disso que eles consideravam que realmente o navio não era para afundar, se não fosse a negligência, um erro que teve lá. Mas onde estava Deus? Deus, então, deixou acontecer e tudo. Primeira coisa, Deus estava socorrendo as vítimas. E não eram só as pessoas que desencarnaram, não. Aquelas pessoas que estavam ali no gelo, nos botes de salva-vida, sofreram muito mais do que aquelas que morreram. Isso é depoimento de espíritos que nós vamos ver agora. Mas Deus estava em várias pessoas trabalhando para que elas não fossem para o navio, porque elas não mereciam estar lá, não podiam estar lá. Nós tivemos notícia que algumas pessoas tiveram maus presságios e desistiram da viagem. Um certo empresário inglês, eu não quis colocar o nome dele aqui, disse ter com um navio e com muitas bagagens boiando. Acabou desistindo. Imagine a briga que ele arrumou com a mulher, com os filhos, que não ia mais. Ele deve ter apanhado bastante, mas depois de 4 dias ele ficou livre, né? Um outro chegou até lá no porto. Quando ele viu o tamanho do navio, disse que deu um calafrio nele. Realmente o navio assusta, né? Ele desistiu. É outro também que deve ter apanhado bastante da mulher, né? E aí, tem uma mensagem mediúnica de um desses espíritos, né, desencarnados, dizendo isso aí, ó, descrevendo que a morte, na verdade, é uma libertação e que, para muitos, a aurora de um novo dia se iniciou com o naufrágio.
Olha que coisa linda. Mas que aurora é esse? Que aurora é essa? A aurora de chegar lá e saber, graças a Deus, eu paguei, eu quitei, eu estou livre. Nossa, que gostoso, que maravilha. Eu venci, eu tive coragem de passar por isso. É essa nova aurora que surge na nossa mente, no espírito. É diferente. Quantas vidas essa pessoa teve tentando resgatar e agora ela conseguiu? É um novo aurora. Isso é depoimento de um mesmo espírito, de um espírito que tinha que desencarnou. A Associação Espírita Allan Kardec parece com a nossa, né, que é a nossa Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec, mas lá de São José do Rio Preto, divulgou uma mensagem longa que teria sido passada por uma pessoa que desencarnou no Titanic. Eu só peguei um pedacinho, porque achei interessante. Ele disse que os que morreram sofreram muito pouco, menos do que os que sobreviveram. Né? Eu estava falando agora há pouco. Então, nós não entendemos. Vocês se lembram dos livros que trazem os mártires, por exemplo, Pedro, o próprio Cristo, Paulo de Tarso, os cristãos na arena, eles morriam. Quando Paulo foi degolado lá com a espada, conta o livro que os espíritos já vieram tirar o espírito dele do corpo, ele não sentia aquela dor, ele já não merecia mais aquela dor. Assim é o que acontece, por isso que ele está falando aqui. Quem sobreviveu passou por... Aliás, né, conta a história que pessoas ficaram no hospital, tiveram que tratar um psicólogo, porque como é que faz para você sair de um pesadelo desse? Todo dia você ia acordar com um pesadelo. Imagina isso, né? Nós, por menos, nós não dormimos, né? Imagina um negócio desse, né? Teve uma mulher chamada Violet Gesol. Ela sobreviveu ao naufrágio do Titanic. Mas teve uma guerra que começou em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Ela era enfermeira e ela foi contratada para trabalhar no novo navio, que, aliás, era britânico também, porque era até primo do Titanic, esse navio. Ele foi atingido por canhões da guerra, né? Naufragou e a mulher sobreviveu de novo. Vocês percebem o propósito divino para cada um? Né? A pessoa cai ali, dá um tombo ali, mas e a mulher sobreviveu a 2 naufrágios. Esse é o propósito de Deus para cada pessoa. Cada pessoa devia... Aliás, ela tem vídeo recente que eu falo de 1990, né? Porque agora realmente ela deve ter desencarnado mesmo, né? Mas ela tem vídeos novos, assim, coisas recentes aí no YouTube a respeito dela. Tá? Ela contando e tudo, como é que foi. Então, você ver que o propósito de Deus para cada um é diferente. Né? Embora tem uma coisa engraçada, né? No livro Ação e Reação, de André Luiz, o capítulo 18 fala de resgates coletivos. Eles estão lá, né? Que é um mestre dele lá, e de repente eles recebem um apelo, um chamado da Terra. Olha, caiu um avião, morreram 14 pessoas. É preciso trazer pessoas aqui. Venham aqui os espíritos socorristas, que nós temos que socorrer 6 espíritos. Aí o André Luiz falou, peraí, não morreram os 14? Por que só socorrer a reencarnação de 6 pessoas? Aí ele explicou. Vamos lá que você vai entender por quê. Aí chegando lá no local, as 6 pessoas estavam livres, tranquilas, conscientes, desencarnaram, abraçadas pelos seus familiares. Os espíritos já levaram para as colunas socorridas, tratando e tudo. E os outros 8 espíritos chorando, brigando, revoltados, não querendo sair do corpo, não acreditando no que estava acontecendo, amaldiçoando Deus e todo mundo, xingando o dono do avião, o piloto, mas arregaçando, falando coisas. Imagina a gente, né? Pessoas despreparadas, desequilibradas, não conhecedoras, né, da reencarnação, dos desencarnos, da vida no além, da continuidade da vida. Principalmente os ateus, né? Morreu, acabou. Aí acontece esse distúrbio na pessoa. Então, aí o espírito, o guia fala para André Luiz, o desastre é o mesmo para todo mundo, mas o desencarne é diferente para cada um. Um professor numa escola, ele dá uma aula para 50 alunos. A aula foi a mesma para todos, mas um tira 3, 5, 7, outro tira 10. É natural isso aí. Né? É a coisa mais normal, tá certo? O outro que eu queria muito pegar é esse incêndio do Grande Círculo norte-americano. Por que eu preferi isso aqui? Porque tem o respaldo, né, da doutrina espírita e tem uma personagem palestrante espírita conhecido nacionalmente que estava envolvido nisso daí. Esse circo, a história conta que aconteceu em 1961, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Morreram, mais de 800 pessoas feridas, morreram 503 pessoas. Foi um incêndio criminoso. Por quê?
Esse circo, quando chegava às cidades, eles tinham que contratar pessoas para ajudar. A lona pesava 6 toneladas. A lona desse circo pesava 6 toneladas. Só de animal tinha 150 animais que participavam do circo. Então, precisava ter uma grande turma para trabalhar. Onde eles chegavam, eles contratavam pessoas. E contrataram gente, na época não tinha como hoje, né? Ah, você quer trabalhar? Vem aí, cara. Muita gente despreparada, pessoas de mau caráter, pessoas... E teve uma pessoa que diz a história que tinha um distúrbio, né? E fazia maldade também, já tinha, né? E ela não gostou nada do que o chefe mandou, brigou e o chefe mandou embora. Diz que ele ficou com aquilo na cabeça e prometeu uma vingança, né? Quando foi no dia... E o dono do circo queria uma apresentação matinal para as crianças, né? As crianças, porque dessas 503 mortes, 370 foram crianças. Né? Só para a gente entender. Era muito criança, né? Porque era de manhã. E ele contratou 2 comparsas, compraram combustível, jogado na lona, e a lona, para brilhar, tem um verde bonito, eles colocaram parafina. Meu Deus do céu, né? Aí acabou, né? Parafina, colocando fogo, não tem como apagar, é rapidinho, não tem como escapar. A hora que o fogo começou, não deu tempo de ninguém sair, e estava tudo fechado, né? Quem não morreu asfixiado, queimado, muita gente morreu pisoteado pelos animais, os animais enfurecidos, sabe? Teve uma elefoa, fala-se de uma elefoa, elefanta, né? Que ela era muito grande. Se a lona tinha 6 toneladas, essa elefanta também devia ter 5, 6 toneladas. Então ela levou a lona no peito, né? Com isso, ela matou várias pessoas, mas ela abriu um clarão e com isso muita gente não morreu por isso. Morreram todos os animais, basicamente, né? De onde que vieram essas pessoas que se submeteram a esse incêndio, a esse resgate? Lá no livro Crônicas do Além-Túmulo, Humberto de Campos narra para Chico Xavier que no ano 177, no Império Romano, havia um glamour de apoteose, de comemoração de uma vitória do Império Romano, e tinha um general que ele era muito bonito, formoso, charmoso, todo mundo queria agradar ele. Então, vamos fazer uma festa, vamos. Vamos colocar os gladiadores para lutar. Não, gladiadores é coisa simples, esse homem merece muito mais. Vamos colocar os cristãos para os animais devorarem. Mas isso Nero já fazia nos anos 60, isso já está abatido. Aí alguém que tinha um capeta falando para ele, falou, que tal a gente trazer vários cristãos, colocar aqui e colocar resina e colocar fogo? Aí tu, onde vão achar tantos cristãos? Saíram mais de 1000 pessoas à procura das famílias cristãs, trouxeram. No dia seguinte, estavam todas elas lá nessa arena. Só que, não, precisa de mais alguma coisa, está muito pouco. Nós precisamos incrementar isso aí. Vamos pegar um animal. Não vamos colocar animais para morrer. Mas tem animal que não serve mais. Vários cavalos que já tinham aposentado, que não serviam mais para guerra, para puxar nada, colocaram os cavalos lá, na hora que pegar fogo, esses cavalos vão ficar loucos, vão matar todo mundo. Foi o que aconteceu. Parece que é a mesma coisa que aconteceu em 1961. Vocês perceberam? Parece que é a mesma coisa. Em vez de cavalo, foi elefante e outros animais. Então, essas pessoas também, por 177, só vieram pagar em 1961 aquilo que nós estávamos falando. Essas pessoas certamente reencarnaram algumas vezes, já quitaram muito os seus débitos, ou quase todos, mas evoluídas que elas se tornaram, elas sempre pediram para Deus, eu quero passar pela mesma dor que eu fiz passar aquelas pessoas. Eu não me conformo, eu preciso. Então, aí Deus permite, olha, a negligência do homem vai ter mais um acidente. Se vocês quiserem estar lá. E teve várias pessoas que o trânsito não deixou chegar, perderam a hora, faltou dinheiro. E uma dessas pessoas de que eu falei para vocês tinha 12 anos. Ele nasceu em 1949. O pai dele disse, filho, vamos lá. Ele combinou com os amigos, olha, vamos se encontrar lá e tal. Só que o pai dele esqueceu. Sabe quem era essa pessoa? Raul Teixeira, exatamente. Raul Teixeira. Raul Teixeira, tem até vídeo dele aí falando, contando a história, muito bonito. Não era a hora dele. Nós precisávamos de um palestrante espírita para chegar até os nossos dias. Maravilhoso que ele é, inclusive.
né? Então, obrigado, Raul Teixeira, né, por ter continuado aí a sua... Aliás, ele teve um AVC, né, há uns 10, 15 anos atrás, mas parece que agora já está retomando a fala, né? Acho que já está até fazendo novas palestras. Que bom, maravilha, né? Então, percebe, né? Se ele morresse lá, não era para ele morrer, porque tinha uma missão. Nós temos uma missão. A missão dele não era aquela, era outra. Percebe? E esse menino que matou lá, que colocou fogo, ele, dizem, a história fala que na época era o governo João Goulart, né? E que os hospitais estavam em greve, o hospital mais próximo, para onde foi levado as pessoas feridas, estava em greve. João Goulart autorizou o exército a ir buscar os médicos das casas de cada um. Claro, eu imagino que os médicos não fizeram nenhuma, né, resistência. Quando souberam disso, foram todos, mas o exército que estava em greve, teve que chamar o pessoal, né? E esse menino, que foi o criminoso, ele confessou o crime com os outros dois compadres, foram presos, e na época, a idade, o tempo para ficar preso era só 16 anos. Nem precisa dizer que depois que ele saiu, o que aconteceu com ele, né? Foi encontrado morto, não sei quantos tiros. É evidente que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, né? Não tinha que ninguém fazer isso, né? Até porque as pessoas já tinham morrido. Então, mas e o ódio, e a vingança? E a vingança, não é mesmo? Infelizmente, quem fez isso contraiu um novo débito e vai ter que resgatar, percebe? Escolha. Por que a pessoa não escolheu fazer o crime, cometer o crime? Mas também é a mesma coisa, né? Aqui eu já falei dos cavalos. Esse 1972, aconteceu uma queda de um avião, um voo 401, tinha mais... não é mais raro, todo mundo que conheceu essa história, foi lá e caiu no pântano da Flórida, Estados Unidos, ia para Miami, e ele colocou o piloto no piloto automático, e diz a história que ele bateu o cotovelo, a senhora, e o piloto automático entendeu que tinha sido desligado. Aí ele foi baixando, caindo, e ninguém percebeu. Quando percebeu, ele estava num pântano, esse pântano é enorme, né? Não, cerca toda lá, a cidade lá de Nova York ali, né? Então é muito grande, e o avião não explodiu, porque o impacto foi menor por causa da água, do lodo, aquela coisa toda. Morreu muita gente, aí foram 101 pessoas mortas, mas sobreviveram muita gente por conta desse impacto que foi menor, né? O avião também não explodiu, os pilotos morreram, né? Mas o piloto e o copiloto, mas uma comissária de bordo, né? Tomou conta aí, né, da direção, salvou muita gente, tirou 5 daqui, fez um monte de coisa e tudo, né? E de repente ela estava assim, não tinha mais ninguém para salvar, morreu todo mundo. E ela viu alguma coisa mexendo na água. Ela foi lá e viu, tirou uma criancinha, acho que tinha um aninho, o bebê. Os pais, obviamente, morreram, né? E ela cuidou dessa criança, que deve estar viva até hoje. Se não desencarnou por outras razões, tem idade para estar viva até hoje, né? Foi em 1972, isso aí, né? Então, aí, por que eu trouxe esse exemplo? Primeiro, porque é a mesma coisa, nada aconteceu por acaso, né? Todas essas pessoas tiveram um acordo, um pacto, né? Um benefício divino, e se juntaram para desencarnar. Aquelas que não tinham nada a ver, sobreviveram, tá? Todas essas 75 pessoas. Mas por que eu peguei esse exemplo? Porque primeiro que o piloto e o copiloto foram vistos em vários... No outro avião da mesma companhia, como fantasma, porque essas peças do avião não foram estragadas todas, o impacto foi menor, era muito caro, a empresa, a airline, né, a Stern Airline, ela aproveitou muitas placas, colocou em outros aviões, e o que aconteceu? A imagem daqueles espíritos foram levadas. Então aparecia a cozinheira lá assustando a cozinha no outro avião, pilotos, gente, mais de 30 pessoas, mas muita gente disseram que viram os copilotos. Não pode ser mentira, não pode ser invenção, não pode ser coisa da cabeça, percebe? Há quem vá provar, os neuros mágicos, as pessoas que criam, que cuidam do psíquico, tudo bem, mas nós não temos como, né, duvidar. Tanta gente que chamava todo mundo de mentiroso. E outro detalhe que eu vi, que eu peguei também nesse exemplo, por causa dessa criança. Pescadores ficavam lá tarde da noite, lá, e ouviam voz de uma mulher chamando pelo meu bebê. Cadê o meu bebê? Alguém viu o meu bebê? Aí entra aquela da ação e reação de André Luiz. O acidente é o mesmo para todos, mas o desencarne é diferente para cada um.
Muitas pessoas já tinham sido socorridas, né, tranquilas nos seus lares espirituais, mas essa mãe e tantas outras estavam perdidas por alguma razão, uma criança, ou por causa do apego à matéria, ou da revolta de ter tirado da vida, no menor momento da sua vida, mesmo. Aqui, já, né, são as 30 pessoas que viram o piloto, né? Olha as vozes da mulher chamando o bebê. Aqui eu coloquei também que eles concluíram. Aliás, depois que eles tiveram relatos de fantasma que apareciam no nome, eles cancelaram aqueles voos, não usaram mais aqueles aviões, né? Você viu que a coisa não era tão simples assim, né? Era bem verdadeira mesmo, né? E teve um incêndio, né, do prédio Joelma. Isso aqui eu falo com conhecimento de causa, porque eu já tinha 14 anos nessa época, né? Então eu me lembro perfeitamente do dia, não tive coragem, nem podia pegar ônibus lá na Praça da Bandeira, Viaduto do Chá, em São Paulo, e assistir. Acho que eu não ia aguentar ver aquele. Eu vejo hoje pela TV pessoas caindo, né, pulando do 20º andar e tal, se jogando. Tá? Eu acho que eu não ia aguentar isso, né? Mas 187 pessoas morreram, né, porque deu um problema no ar-condicionado, no 12º andar. Né? Esse incêndio, ele gerou um livro que foi recebido por Chico Xavier, conhecido por Somos Seis. São 6 pessoas que relatam o histórico, e uma principal, que era do interior de São Paulo, a Volquiano, né, que no filme, em 79, foi feito um filme baseado no livro, e essa minha foi até Bete Goulart, que faz o papel dessa pessoa, que quando ela morreu, o irmão dela não queria contar para a mãe, que não acharam o corpo, e no carro que eles estavam, ela aparece no carro, falando para a mãe, já acharam o meu corpo, o meu irmão já achou o meu corpo, já identificou. Mas ela perguntava para o filho, e o filho não respondia, porque não queria magoar a mãe, mas ele não sabia, que ela já estava sabendo, que a filha já estava em espírito falando para ela, né? Ela teve premonição de que ela ia morrer, essa pessoa, tinha sonhos pegando fogo e tal, né? Não tem como, estava no caminho dela, não tinha como ela evitar, porque, sei lá, de repente apenas sonho. Mas aí, várias pessoas não puderam ir. Pessoas pegaram o táxi deu problema, atrasou, o trânsito estava todo congestionado, um perdeu a hora, e assim é a existência do auxílio divino para nós. Por isso que quando muitas vezes nós estamos atrasados, eu esqueci uma carteira lá em casa, poxa, eu esqueci de apagar o fogo, será que eu apaguei o fogo? Será que eu desliguei o micro-ondas? Será que eu... São todos, não fiquem magoados, não fiquem com raiva, porque uma dica, talvez, do seu anjo da guarda, segurando você para evitar uma bala perdida, alguém que ia te magoar. Pensemos nisso. Não vamos relaxar por isso também, né? Não vamos chegar atrasado. Cheguei atrasado porque o anjo da guarda falou, pedi de voltar para casa. Não vamos forçar a barra, mas quando a coisa acontece naturalmente, geralmente é Deus atuando na nossa vida. Tá? E o que me lembrou desse incêndio de Joelma? Eu vi pessoas se jogando, agora você pode ver pelo YouTube, pessoas se jogando. Eu me lembrei de pessoas caindo em penhascos, sendo jogadas pelos seus algozes, pelos seus patrões, homens que jogavam mulheres que engravidavam porque ele não queria assumir pelos penhascos, mulheres que jogavam... Até hoje tem pessoas jogando crianças pela janela. Eu me lembrei, veio isso muito na minha mente, né? Vocês são resgates, são só 21 pessoas que se jogaram, né? Pela contagem, só 21 pessoas que tiveram coragem de se jogar. Outras tiveram paciência, teve uma pessoa que teve uma paciência, ajudou muita gente a sobreviver, né? Muita gente tinha atestado médico, algumas tiveram dores na cabeça, machucaram o pé, enfim, muitas coisas impediram que essas pessoas fossem, né, para o prédio aquele dia. Olha, foi registrado, 21 pessoas se jogaram no prédio e não morreram, e que morreram. 13 pessoas, aqui tem uma história engraçada, 13 pessoas foram encontradas dentro do elevador totalmente carbonizadas, não deu para reconhecer. Ninguém cobrou, a família não procurou, não deu para reconhecer, elas foram enterradas lá na Vila Alpina, numa fileira, vocês acham isso, inclusive, no YouTube. E aí surgiu a lenda das 13 almas, né? O coveiro, na época, disse que ouvia gemido dessas covas. Ele foi lá, pegou a mangueira e jogou água. Segundo ele, diz que parava os gemidos. Tá? Não vamos criar nenhum sobrenatural, nem nada, que ninguém tá... Nós estamos contando o relato que está na história, tá certo? Tá? E se foi verdade, isso eu já não me lembro, né? Porque a mídia não existia, né? Então, as comunicações chegavam muito tarde e era fácil inventar as coisas, porque ninguém tinha provas, né?
Mas esse critério, essa coisa, essa lenda das 3 almas ficou muito patente, né? E o prédio, até hoje, disse que é mal assombrado ainda. Em 78, finzinho de 78, eu fui procurar emprego e passei nesse prédio. Ele já estava funcionando. 4 anos para ele ser reformado e já funcionando. Mas aí entrou CIPA, bombeiro, a partir dali vocês praticamente nunca ouviram mais falar em incêndio em prédio. Por quê? O bombeiro, o pessoal entrou com essas normas, não existia essas normas, né? Quando foi em fevereiro, porque o calor, o inverno, né, o verão, né, todo cheio, pegava fogo mesmo, né? Qualquer coisa que esquentava, aí tomaram se hoje tem saída de emergência. Pensa para fazer um negócio, olha isso aqui, por exemplo, tem um monte de coisa que tem fiscalização. Pela lei, antigamente não tinha, até a década de 70 não tinha. Foi muito engraçado que eu cheguei lá nesse prédio, só que não tinha mais a vaga para datilógrafo, né? Eu era datilógrafo. E aí eu fui em outro lugar e arrumei emprego, mas nem sabia, não me lembrava mais o que tinha acontecido ali, né? Hoje não se chama mais Joelma, né? Se chama Edifício Praça da Bandeira, né? Então até hoje fala-se que o prédio ainda é mal assombrado. Agora, vamos chegar mais perto aqui, né? Torres Gêmeas. Todos nós conhecemos esse episódio. Foi 25 anos, mesmo que tenha alguém aqui que tenha 20 anos, né? Já leram agora, já viram, né? Isso foi também criminoso, foi um ato terrorista, né? Foi vingança, né? O homem vingativo, né? O que Deus tem a ver com isso? Aí a gente pergunta, não podia Deus ter convocado o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, sei lá quem, Azael, Uriel, Gabriel, com espada ou com aquelas mãos divinas para pegar o avião e empurrar para lá para não bater? Isso é sobrenatural. Isso não existe. Né? Deus não fez a vingança, Deus não fez um mau coração, Deus não fez o prego, Deus não fez o avião. O homem é responsável pelos seus atos. Né? Foi uma vingança. Mas tinha muita gente lá que não merecia. Verdade. Mas será que não merecia mesmo? Assim, tem muita gente que já tinha pago praticamente, não tinha que morrer, não precisava morrer. Mas quantos voluntários existem na vida? Quantos voluntários tem que se propõem? Não, eu não fui culpado, mas eu estou aqui para ajudar. É mais ou menos isso. Mas por acaso não foi. Né? Aqui, ó, por exemplo, onde estava Deus mais uma vez? Por que Deus deixa acontecer isso? Nós já respondemos. Pelo karma, pelo compromisso coletivo que nós assumimos. O diretor de uma pequena companhia não conseguiu trabalhar no horário da manhã. Então, não era para ele morrer. Uma certa mulher se atrasou porque o despertador não tocou. Um funcionário tentou vencer o trânsito, mas ficou preso no congestionamento. Outro perdeu o ônibus. Uma certa secretária entrou em trabalho de parto. E adivinha quem que ia para lá? Michael Jackson. Tinha uma reunião nesse prédio. Só que ele, né, dormiu tarde, acordou, perdeu a hora, ficou com preguiça e não foi. Na verdade, né, hoje nós sabemos que a ficha dele já estava meio puxada, né? Vocês lembram? A ficha estava com a pontinha já, porque ele desencanou em 2009, né? Mas tinha que vir mais 8 anos. Opa, não é agora não. Se é 2009, também nós não podemos ter certeza, porque, ao que tudo indica, ele teve uma vida muito conturbada. Alguns falam que ele antecipou os remédios que ele toma. Isso não é outro tema, não é? Mas se ele fez isso, ele vai pagar, né? Vai vir, era para ele ter vivido mais 3 anos. Vai nascer e vai morrer com 3 anos, vai dar uma dor de cabeça para a mãe dele, mas a mãe dele vai estar envolvida nesse reencarno. Então, tudo tem um propósito, certo? Então, esse é um marco. E teve um outro grande famoso, que eu não lembro o nome dele, ele era dublador de uns filmes aí famosos, que ele também não foi. E se ele tivesse ido, dizem que muitas séries de hoje não teria acontecido. Se vocês lerem, vocês vão saber quem é. Agora, vamos pegar aquele voo da TAM, né, que lá em São Paulo, que ele não parou, não conseguiu, estava chovendo, ele não conseguiu parar na pista, atravessou a avenida o Arthur Luiz, bateu no posto de gasolina e bateu no prédio da TAM. Nossa, isso que é karma, né? Pelo amor de Deus, né? Você não está no voo, mas você vai estar lá no prédio, né? Mas não tem como a gente fugir da morte, né? É o nosso compromisso. Mas tem um vídeo de um homem recente, ele fala até meio assim, eu não consegui pegar agora, não consegui achar, eu já vi outros dias, mas agora não vi. Ele fala muito sentido de uma amiga dele, que era secretária lá, aqui ó, um vídeo que uma pessoa relatando que sua amiga trabalhava no prédio da TAM, mas que pediu para sair mais cedo para um certo compromisso e por isso não foi atingida pelo avião. Porém, seu chefe ficou até mais tarde sendo vitimado no acidente. Onde estava Deus? Não é mesmo? Ali, com aquela pessoa.
seu mentor, o seu anjo da guarda, estava falando para ela, marcou, intuiu para ela que tivesse um compromisso, porque ela não tinha que estar lá na primeira. Já o chefe tinha seu compromisso. Sabe? Eu peguei esse aqui também, incêndio da Boate Kiss, que já é mais recente, em 2013, morreu muita gente, né? 242 pessoas. Bom, nós dizemos que cada um tem seu anjo da guarda, né? Aí a gente pergunta, onde estavam os anjos da guarda daquelas pessoas que ficaram presas naquela boate pegando fogo? Estavam no Caribe? Estavam de férias? Estavam jogando cartas? Percebe? Onde estavam aqueles anjos da guarda? É muito mais fácil, senhores, a gente falar que Deus não existe. É muito fácil para as pessoas admitirem que Deus não existe. E pronto, passar a jogar na sua cara. Não, está vendo que Deus existisse? Quando nós desconhecemos os propósitos, nós tiramos conclusões erradas, precipitadas, né? Os anjos da guarda participaram da reunião, do acordo que aquelas pessoas fizeram em vidas anteriores, para quando chegasse nesse dia, elas tivessem assumido sozinhas o compromisso. Assim que elas desencarnassem, eles estavam ali para socorrer. O que é que aconteceu? Mas mesmo assim, houve alguns anjos da guarda, de carne e osso. Lembra que teve uns homens que quebraram o vidro lá? E me chamou a atenção esse acidente, né? Esse acidente por conta do quê? Que elas morreram asfixiadas pela fumaça, a maioria. Será que essas pessoas não colocaram fogo em pessoas no passado? Está certo que é um pouco novo, mas em 1940, o que os nazistas faziam, né, com os judeus? Câmara de gás, fogo, cremado, todo mundo. Então, ninguém está afirmando nem acusando, mas o que passa pela nossa cabeça é que em algum momento essas pessoas fizeram mal e que agora quiseram pagar pela mesma forma. Por que demorou alguém chegar para quebrar aquela vidraça? Porque elas tinham esse compromisso. Percebe? Mas Deus deu esse castigo para elas. Não. Aquela pessoa não precisava disso. Aquela pessoa que colocou fogo, era um pirotécnico, né? Acendeu o negócio, pegou fogo rapidinho lá. Alguém fez alguma bobagem. Alguém é negligente, alguém provoca. Certo? E o avião da Chapecoense, né? Como a gente perguntei lá, podia Deus evitar que o avião da Chapecoense caísse? Podia. E por que não evitou? Não. Deus não podia tirar a montanha? Isso aqui foi a maior negligência que houve, né? Falta de combustível. Olha, não foi uma falta de combustível porque o piloto errou, o mecânico de avião estava dormindo, esqueceu. Não, o dono da aviação quis economizar, porque sabia que ia dar certinho para chegar lá. Só que quando eles pediram autorização para aterrissar, o que aconteceu? Tinha um problema lá no aeroporto. Opa, não dá para descer agora, está ocupado aqui, dá uma volta aí e tal. Correto aí para o próximo aeroporto, mas também não tinha combustível. Então, nós vamos torcer para que eles liberem logo. E a torcida foi fraca, não deu. Acabou o combustível, por isso que não explodiu o avião, porque ele estava com o tanque vazio, né? Ele morreu também, né? O dono da aviação e tal, né? E aí, olha o que acontece. Jogadores de futebol. Então, eu estou lá, no outro mundo, eu quero participar disso. Mas você vai ter que nascer com talento de jogar bola. Você vai ser craque, porque o time é bom, é um time profissional, você tem que ser bom. Você vai ser, né, invejado e tal, mas você tem que saber jogar bola. Só que no seu auge, vocês vão pagar. Porque você está pedindo, você quer. Mas para isso você tem que nascer. Do mesmo jeito que lá no Titanic, pessoas nasceram ricas para poder entrar lá, né? Deus proporcionou isso, a mesma coisa aqui. Aí a pessoa nasce, né? Nossa, olha, um menino novo, jogador de futebol, tinha um futuro, e Deus levou. Não, Deus não leva ninguém. Tá? Deus permite que você vá. É muito diferente. É muito diferente. Tá? Podia Deus ter tirado a montanha da frente? Não. A lei de Deus é imutável. Ah, mas podia ter evitado? Sim, podia ter evitado. Não precisava morrer assim. Podia ter morrido de outra forma. Podia, aos poucos, né? Ou de outro jeito, menos dolorosa. Aliás, alguns deixaram para ir na pandemia da Covid, né? Quantos não foram? Nossos parentes, amigos, quantos eu pedi? Vários, né? E também a pandemia, como a gente citou, é um momento, a febre bubônica, na peste bubônica, em 1347, dizimou 1/3 da população europeia.
E na época não tinha recurso de nada, não tinha penicilina, não tinha nada. A penicilina foi inventada em 1928 e foi muito usada na Segunda Guerra Mundial e foi expandida por causa da guerra. Aí entra aquela coisa que os espíritos disseram para Kardec: esses flagelos servem para progredir a nação. Exatamente, a partir dali, essa penicilina ela foi criada, foi recriada, foi aumentada para usar. Porque antigamente, quando se operava as pessoas, dava uísque para a pessoa, falava a pessoa que mordia um pedaço de madeira e tirava a bala do corpo. Colocava um éter qualquer, alguma coisa. Depois que inventaram o antibiótico, o analgésico, as coisas melhoraram. Mas por que acabou? Porque aconteceu esse desastre. Foi necessário isso. Então, às vezes, não é só para matar as pessoas, não é só para destruir, é para fazer com que a humanidade progrida. E aí, por último, a enchente no Rio Grande do Sul. Aqui eu peguei esse caso, sabe para quê? Para passar para vocês que vários flagelos têm um motivo de criar a solidariedade. Esse foi um dos benefícios da enchente, e várias pessoas se colocaram como voluntários, eu mesmo vi, todos nós vimos, né? Agora, não vamos colocar a culpa, né? Alguns falam do governo, que não sei o que estava sabendo, tá? O nosso propósito aqui não é isso. Nosso propósito é saber que há uma razão para isso, e além dessas mortes, há os fatores positivos, que é a reconstrução da natureza, as providências do homem. Agora vamos tomar providência para arrumar, como aconteceu nos prédios, que eles colocaram o bombeiro para fazer as coisas melhores. E aqui nós vimos o tamanho da solidariedade do nosso povo. Então, cria essa solidariedade. Salvando os animais lá, né? Quanta gente foi salva, né? Para nós percebermos que o resgate coletivo, ele tem esse propósito de nós quitarmos débitos que nós constituímos no passado, mas juntamente colaborar para o crescimento da humanidade. Por isso, mais uma vez a gente repete, quando alguma coisa acontecer que não deu certo, que você esqueceu, que você atrasou, que você tem que voltar, não brigue com Deus, nem com ninguém, porque pode ser uma ajuda do nosso anjo da guarda. É isso, meu filho. Obrigado, professor.